programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV, o nosso espaço de educação em saúde, onde a sua participação é sempre garantida e é essencial também, porque precisamos falar sobre aquilo que faz diferença na nossa vida, na qualidade de vida da sua família. Por isso, ligue pra gente, faça perguntas, sugestões de temas, compartilhe suas histórias de vida, suas experiências. Vamos juntos aprender uns com os outros, construir conhecimento e qualidade de vida. Ligue 0310 07940, 0310 07940. Ou, se preferir, mande um e-mail para viveremelhor@boavontade.com. viveremelhor@boavontade.com. Aproveitamos para agradecer já duas participações. A Valéria Santos, da cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense, ligou para a gente pela primeira vez. Obrigada, Valéria, pela participação, pela audiência. Ela gostaria de saber, fazer um paralelo entre as doenças depressão e transtorno bipolar. Quais são os sintomas em comum? São a mesma coisa? Ela quer saber mais sobre esses dois temas e a relação entre essas duas doenças. Vamos falar sobre isso aqui no nosso programa, Valéria, porque realmente os problemas emocionais, como depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, têm crescido cada vez mais dentro da população. E as pessoas procuram realmente, precisam de orientações para vencer esses desafios. Agradecemos ainda a Kátia Ferreira Silva Neto, de Nova Iguaçu, também estado do Rio de Janeiro. Ela quer saber se a depressão tem cura. Ela já fez vários tratamentos neuro e psiquiátricos e não resolveu nada. Ela gostaria de ter uma resposta. Kátia, vamos procurar também um mesmo especialista que possa falar mais sobre isso. As formas de tratamento para a depressão, as formas alternativas além do uso dos medicamentos e, claro, também se é possível hoje em dia fazer a prevenção desses problemas ou pelo menos a prevenção de novas crises. Obrigada pela audiência de vocês, pela participação. Fiquem sempre à vontade para participar do nosso programa. Repetindo o telefone para que você que nos assiste faça o mesmo. Ligue 0310 07940, 0310 07940 ou escreva viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. O nosso tema agora são as doenças autoimunes. Você sabe quais são elas? Provavelmente você conhece algumas, mas não sabe que essa característica de doença autoimune faz parte delas. Quais são os motivos que levam a elas? Quais são as formas de tratamento? Será que tem cura? A gente conversa sobre isso agora como especialista no assunto. Recebemos a doutora Tatiana Lawrence, pediatra, imunologista e presidente da Associação Brasileira de Imunodeficiência, a ABRE. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, Camila. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a senhora ter vindo aos nossos estudos, trazer essas informações importantes. Eu acho que então a primeira pergunta que a gente faz aos nossos telespectadores também querem saber, o que são essas doenças autoimunes? A doença autoimune, ela acontece devido a uma desregulação do organismo. Então, o que acontece? A gente tem tecidos e células do nosso organismo que são próprios nossos. Então, o nosso organismo começa a reconhecer aquela célula que é nossa como se fosse uma célula que não fosse nossa, que não fosse própria, a gente fala. Então, ele começa a atacar aquela célula do próprio organismo. E aí, esse ataque pode acontecer no organismo como um todo ou pode acontecer em órgãos específicos do organismo. Então, isso é uma doença autoimune. É quando ela não reconhece aquela célula, aquele tecido como dela mesma e ataca querendo destruir aquele tecido. A gente sempre fala, quando a gente pensa em sistema imunológico, que são aquelas células que estão ali prontas para atingir corpos estranhos, vírus, bactérias. Essas células que deveriam atingir esses corpos externos acabam trabalhando contra o nosso próprio organismo. Isso, as nossas células da defesa acabam agindo como causando essa agressão ao nosso organismo. E ela vai causar agressão em diversos órgãos ou tecidos. Então, que nem você está falando, quais são os tipos de doença? A gente pode dar o exemplo aí do diabetes tipo 1. Então, nosso organismo vai atacar as células do pâncreas, que são as células que produzem insulina, e vão como se elas não fossem próprias, como se não fossem nossas, e vão destruir, fazendo com que o nosso organismo não consiga produzir a insulina. E com isso vai causar diabetes, e aquele paciente vai ter que repor aquela insulina que ele não produz mais. Olha só, você sabia, por exemplo, que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune? Pois é importante nos informarmos sobre esses temas. As doenças autoimunes, elas são genéticas? Elas podem ter um componente genético, a maioria delas tem, vamos dizer assim, no nosso código genético já vem escrito que vai ocorrer esse tipo de doença, mas ela precisa de um desencadeante. A gente fala como se fosse um trigger, né? Uma palavrinha em inglês, mas é como se fosse apertar um botãozinho. Então, ela precisa que ocorra alguma coisa no nosso organismo, que pode ser uma vacina, pode ser uma gestação,
algum fator de estresse ou um fator psicológico também que pode desencadear com que o nosso organismo comece a desenvolver esse processo autoimune. Esses fatores, eles podem ser desencadeantes para alguns e não para outros. Porque cada pessoa, muitas mulheres passam pela gestação, mas nem todas desenvolvem. Então, une-se o fator genético com o desencadeante a mais alguma outra condição de saúde que seja necessário para que essas doenças aconteçam? Não, são principalmente esses Esses dois fatores. fatores. Esses dois fatores. E principalmente o fator genético nas crianças. Porque existem muitas doenças autoimunes que já são manifestadas na primeira infância. Então, nas crianças, o fator genético é muito importante. Algumas imunodeficiências podem se apresentar como doenças autoimunes. E que são doenças que causam infecções de repetição e causam várias doenças autoimunes ao mesmo tempo, não só uma. E aí, na verdade, não é um fator desencadeante que desenvolveu aquilo, mas foi uma alteração genética que fez com que todas elas aparecessem. Quais são as doenças autoimunes que mais atingem a infância? Então, na infância, a gente também pode ter um tipo de diabetes, a gente tem doenças do sistema imunológico. Existe uma doença que chama IPEX, na verdade, é uma imunodesregulação. Então, você tem junto uma disenteria autoimune, uma anemia também autoimune, uma dermatite autoimune, tudo isso dentro do mesmo paciente. E é um caso muito grave de imunodeficiência. Mas o que a gente vê mais são nos adultos. Os quadros de autoimunidade, que é o mais frequente. Nas mulheres também é mais frequente a autoimunidade. Muito frequente a gente vê aí anemias, né, púrpuras trombocitopênicas ou processos autoimunes anêmicos são muito frequentes. Além da parte de desenvolvimento de órgão específico, como da tireoide. Então, você tem tanto aquele desbalanço para mais, que a gente chama de hipertireoidismo, como para menos, que São a gente doenças chama autoimunes de também? hipo. Também são doenças autoimunes. Então, o nosso organismo vai começar a atacar o tecido da tireoide e vai desenvolver o processo de hipo ou hiper, dependendo da pessoa. Alguma explicação para as mulheres serem as mais atingidas? Está relacionada aos hormônios, por exemplo? Não está relacionado aos hormônios, não existe uma explicação específica, porque algumas doenças autoimunes, elas têm distribuição igual para o sexo, mas o hipotireoidismo é um que é 1 para 4 nas mulheres, ele é muito mais frequente, então a gente tem que tomar cuidado e se você tem história na família também tem que ver e acompanhar mais de perto que pode ocorrer o desenvolvimento em outros familiares. Além do hipertireoidismo, do hipotireoidismo, quais são as doenças autoimunes que mais atingem a população adulta? Então, aí a gente tem a diabetes, aí a gente tem outras doenças que não são órgãos específicos, que nem a artrite reumatoide, que ela também é muito frequente, e que a gente estava conversando aqui antes, a esclerodermia, entre outras doenças. O lúpus também? O lúpus também, ele é muito frequente, ele também acontece em órgão específico ou em todo o organismo. Então, o paciente com lúpus, ele começa a se apresentar com lesões peremiadas em face, com fotossensibilidade, mas também pode desenvolver outras doenças em órgãos internos. Essas doenças, elas são classificadas por gravidade, por o quanto ela atinge a vida da pessoa? Como é que a gente pode saber se é uma doença que é leve, se é grave? Isso vai depender muito de cada doença. Então, a gente tem uma lista de doenças autoimunes. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento, a gente tem de 5 a 7% da população mundial acometida por doenças autoimunes. O que deve acontecer no Brasil também. Também, De é 5 uma a 7% da estatística população. mundial que também deve ser o mesmo aqui para o Brasil. E aí você vai ver, na lista de doenças autoimunes, desde as mais leves até as mais frequentes, varia desde uma psoríase, o lúpus, né, doença celíaca, que é um processo inflamatório intestinal, doença de Crohn também, que é um processo inflamatório intestinal, já de todo o intestino e inespecífica a região, a esclerose múltipla, que causa lesões neurológicas, a da tireoide, tanto hipo como hiper, que nem eu já falei, a esclerodermia, que é uma alteração do colágeno. Então, ocorre que aquela pessoa para de produzir o colágeno e a pele começa a ficar rígida. Então, ela pode atacar tanto a parte externa, como ela também pode atacar internamente os órgãos. A Guillain-Barré, o vitiligo, até a dermatite atópica, hoje em dia já estão se falando que pode também ter um componente autoimune, que é uma doença inflamatória aí dos tecidos. Então, essas são as mais frequentes. E com certeza você que nos assiste conhece alguém que tem alguma delas, porque elas são doenças até que comuns no nosso dia a dia. A gente sempre acaba encontrando
uma pessoa ou outra que acabe comentando, as pessoas que você conhece melhor, que acabam contando as suas histórias. E é por isso, então, que a gente tem que entender mais sobre as formas de